Em 1987, a Chanel vendeu uma bolsa por $2.000 e agora essa mesma bolsa é revendida por $11.000 no mercado secundário em 2026. Até então, a Chanel não ganhou um centavo com isso. Agora imagina se existisse um contrato imutável, onde não precisaria de nenhuma regulamentação e que cada transação que foi realizada ao longo desses mais de 20 anos, a Chanel pudesse ganhar 5% ou até mesmo 10%. Esse é o poder da blockchain e é isso que eu vou explicar dentro desse vídeo. Isso a gente dá o nome de Royalty Perpetual On-Chain. Basicamente, conseguir desbloquear bilhões de dólares dentro da economia através de um modelo de negócio único que Hermès, Chanel e Rolex e todas as grandes do mundo poderiam aplicar e mexer no mercado de mais de 50 bilhões de dólares. E nesse vídeo eu vou te explicar como aplicar isso dentro do seu negócio. Todo modelo de negócio, ao longo da história, ele foi feito para praticamente capturar valor de um cliente no máximo uma vez. Hoje em dia, que se fala tanto em custo de aquisição alto, vamos olhar para a base de clientes e olhar para ativos. Só que até então, todo modelo de negócio ele foi pré-programado para você ganhar apenas um valor, capturar o primeiro valor na primeira camada. Nunca olhando para o potencial de revenda ou mesmo para terceiros. Tanto que esse é outro mercado à parte, que outras empresas capturam esse valor e é o que a gente chama de assimetria. Ou seja, se você é criador, o produto sai da sua mão e você não captura mais valor. A sua ponte de receita já acaba naquela primeira venda. Vamos supor que é vendido um submarino na Rolex e esse mesmo relógio tem uma venda ali de seus 16, 20 mil dólares. Agora imagine se esse mesmo relógio é vendido daqui 2 anos por 20 mil dólares, depois por 24 mil dólares, depois de 30 mil dólares, porque normalmente o mercado de luxo ele vem com essa ascensão cada vez mais ao longo dos próximos anos. Qual o valor realmente que a Rolex capturou? Somente os 16 mil dólares iniciais. E esse modelo de negócio que eu vou te explicar aqui agora consegue capturar valor em toda a cadeia. Então, toda vez que houver uma transação de 18 mil dólares, vai coletar uma porcentagem, 20 mil dólares, outra porcentagem. Ou seja, a gente está falando aqui de milhões e milhões a bilhões de dólares de receita. Até então, o criador original sempre ficou de fora do jogo. Mas isso tem um limite e isso finaliza com a criação de protocolos dentro da Web3. Agora eu vou te mostrar na prática como desenharia esse negócio. Na prática funciona assim. Para cada bolsa que a Chanel emite no mundo real, ela também vai estar emitindo um certificado digital de autenticidade dela, que no caso aqui a gente denomina de NFT. Só que dentro desse certificado existe um contrato embutido dentro dele. Aquele mesmo contrato que ele é imutável, não importa o que acontecer ao longo de décadas e milhares de anos, enquanto essa NFT estiver válida e houver transações em cima dela, esse contrato vai perpetuar. Então, como funcionaria esse contrato? Vamos supor que a Chanel falou que a cada bolsa que transacionar no mercado secundário, ela vai coletar 3%. Ou seja, não importa se essa bolsa foi vendida em 1984, em 2014 ou 2026. Toda vez que houver uma transação dentro desse ativo digital, a empresa automaticamente vai receber na sua carteira uma receita passiva. Ou seja, o mecanismo que acabava acontecendo entre Chanel ia direto para quem fosse comprar no final. Hoje em dia ela acontece no formato de ganhar a receita inteira de primeiro momento e royalties infinito dentro do loop do mercado secundário. A Chanel emite aqui uma NFT, essa NFT tem um contrato embutido dentro dela e a partir desse momento, tudo que acontecer na segunda, terceira ou quarta mão gera um ciclo de receita infinito para essa empresa. Mas isso poderia ser feito dentro de uma cadeia de supply chain de imóveis, dentro de mercado de luxo, poderia ser a Rolex também, ou poderia mesmo ser também no mercado de arte, ou até mesmo do agronegócio. E é disso que eu vou tratar nos próximos minutos. Vamos supor aqui uma incorporadora, tá? Eu toda a região aqui de Balneário Camboriú, tenho vários amigos parceiros de negócio que também possuem construtoras. Agora imagine se essa construtora, se essa incorporadora construir um apartamento nesse ano e vendeu por R$800 mil. Esse mesmo apartamento tende a valorizar, daqui a alguns anos ser vendido por R$1,5 milhão, depois a planta, 3 milhões ou até mesmo 4 milhões ao longo dos próximos 10 anos. Com esse modelo, em vez de só ganhar dinheiro na primeira venda daquele apartamento, você poderia ganhar 1% que seria retornado automaticamente para o seu caixa, sem cartório, sem processo e sem burocracia.
Agora vamos supor aqui o modelo de agronegócio. Agronegócio a gente fala principalmente de cadeias, né? A gente está falando de uma commodity que sai do Brasil, passa para a mão do produtor, vai parar na China, vai parar na Índia, enfim. É uma cadeia muito longa de supply chain. E tudo que envolve cadeia e o produto é circular, você consegue extrair o máximo de receita para o criador. Por isso que isso é muito aplicado dentro do mundo do agronegócio. Vamos supor agora que o produtor de café, ele quer tokenizar um lote especial, talvez um lote específico daquela safra. Então, toda vez que aquele café mudar de mão da cadeia, seja do produtor para o exportador, do exportador para o torrefeador, esse smart contract, que é o contrato inteligente, ele vai distribuir essa margem correta para cada um dos elos do eixo. Por um lado é bom porque para quem está comprando possuir rastreabilidade total, tem garantia que aquele café é um café realmente específico, um café raro e consegue ver a originalidade dele também. Ele é verificável via ESG, então gera uma receita justa automaticamente, o que é bom até para produtor, consumidor final e no B2B. Todo mundo sai feliz dentro desse esquema. Agora eu sei que agronegócio e incorporadora, talvez a gente está falando dos 1% da população que realmente domina a cadeia. Mas se eu te falar que isso poderia ser facilmente aplicado, sim, dentro de restaurante, dentro de clínicas e tudo que possui um sistema de relacionamento com o cliente. E é por isso que eu acho que as empresas e empresários que estão ouvindo esse vídeo capturarem a essência do negócio vão poder começar a aplicar e ganhar uma vantagem estrutural de longo prazo perante seus concorrentes. Vamos supor aqui um restaurante. Vamos supor que um restaurante é uma clínica estética que toda vez que um cliente vai lá e possui uma frequência, ele vai ganhando certos pontos e gamificações. Até chegar a um ponto que se ele bateu, por exemplo, uma frequência de voltar para fazer um procedimento de pele 2 vezes na semana ou de voltar àquele restaurante 3 vezes no mês, ele passa a ser premiado com uma NFT. E essa NFT possui múltiplos benefícios dentro da cadeia da clínica ou do restaurante, ou seja que for o modelo de negócio que possui relacionamento com o cliente. E por que isso é tão valioso? Bom, para o restaurante ou para a clínica, você está conseguindo fidelizar alguém, você tem um cliente que ele provavelmente é um defensor da sua marca. Isso também inclui alguma estratégia de buzz marketing, crescimento, comunidade, que eu vou abordar em outros vídeos aqui também. E, ao mesmo tempo, gera um valor muito grande para o cliente, que ele se sente pertencente. E, principalmente, não estou falando de um cardzinho que as grandes empresas hoje utilizam, pequenas empresas, né? Utilizam, quando você preencher 10, você ganha um açaí. Quando você preencher 10, você ganha um almoço. Isso é uma prática que pode até funcionar para certos locais onde o pessoal tem mais baixo nível de conscientização. Mas aqui eu estou falando de economia do futuro, economia circular, economia do pertencimento de comunidade. E quando eu falo desses fatores aqui, eu estou falando, sim, desse NFT que ele receber, desse card de pertencimento, tem um valor até possível de revenda. Porque quem talvez não gostaria de chegar e comer com 10, 20% de desconto naquele restaurante? Mas calma, isso é benefício apenas daquelas pessoas que vão ali 3 vezes na semana. Mas imagina que, supondo eu, Enzo, sou consumidor tem um marketing aqui do Japão, ali do Clebão, aqui em Balneário Camboriú. Tenho essa NFT, porque eu sou um cliente recorrente por pelo menos uma vez por semana ali, e vou mudar de cidade. E eu tô falando de restaurante ali, ticket médio de R$300. Então teria talvez uma revenda para alguém ter 20, 30% de bônus em cima do que for consumir ali dentro. Poderia me pagar até R$1.000. Vou mudar de cidade e vou vender para essa pessoa. Putz, mas a empresa vai ter um ônus muito grande? Provavelmente não, porque a partir do momento que você gerou aquela NFT e vendeu para o mercado secundário, o cliente que pagou aquilo é um cliente que provavelmente está predisposto a virar um consumidor seu fiel. Então, no final, a marca, a clínica, o restaurante, todo mundo sai ganhando ao mesmo tempo, porque mesmo se aquele cliente novo, antigo, decidir mudar, seja por comportamento econômico, mudança de cidade, ou optar por outro concorrente, ele pode transferir aquele ativo para outra pessoa, e em vez de perder um lead ultramente qualificado, ele vende e ainda desencadeia um novo lead ultra qualificado. Além de também gerar questões de incentivos, mecanismos de pertencimento e o fear of missing out, né? Porque ninguém quer perder um posto uma vez que foi dado. Então, esses são exemplos clássicos que a gente consegue enxergar como desde uma incorporadora, de um restaurante, uma Rolex e clínicas conseguem convergir dentro de um modelo que para muitas pessoas parece coisa de outro mundo ou coisa do futuro. Mas que tem muita empresa grande que hoje só com esses princípios conseguem extrair milhões e milhões de valor de mercado, como é o caso da Nude Product e da Gymshark. No final, o princípio sempre é o mesmo, tá? Você vai parar de vender para começar a ter ativos que trabalham por você, enquanto mesmo você não está produzindo uma cadeia de valor infinita. E eu sei que a maioria dos empresários ainda pensa receita em uma linha reta, né?
uma linha reta e uma linha tênue de só capturar a atenção, você vai produzir, vender, vai receber, vai recomeçar e no máximo extrair no LTV um pouco mais daquele cliente. Mas todo empresário deveria pensar além, como que eu posso fazer com que essa minha venda final ela gere mais? Não só extrair a LTV desse mesmo cliente, desse cliente que comprou um apartamento, desse cliente que vai no meu restaurante, na minha clínica, mas como que eu posso fazer essa cadeia acabe se desmembrando e gerando mais incentivos de receita para mim? Isso não tem só a ver com NFT não, isso tem a ver com cadeia de relacionamento com clientes também e com Customer Experience. E o mais interessante de tudo isso é que para todo esse modelo de negócio, o esforço teoricamente ele já foi feito. O produto existe, o valor já circula, já existe clientes para comprar, já existe pessoas para consumir, você só não estava conseguindo capturar essa simetria de valor dentro do negócio. E a blockchain consegue fazer com que isso seja fácil, imutável, transparente e o melhor para sempre. E é isso que eu chamo Build Before It's Obvious. Isso que eu chamo de construir antes que se torne óbvio. Olha todos esses fatores, como a gente conseguiu conversar numa linha tênue de mais de 10 minutos aqui, amplificar essa visão de mundo. Mas não de uma coisa que está para acontecer, ou como a mídia julga, que é fora do mainstream, como algo do futuro ou muito distante. Não, já está acontecendo. A diferença é que as grandes empresas se escondem de você para utilizar como vantagem estrutural competitivo. Então, enquanto o mercado hoje ele debate se blockchain é especulação, quem monta a infraestrutura de royalties perpétuos ou utiliza os princípios de tokenização sai na frente de qualquer concorrente. Se você quer entender como capturar mais valor e sair na frente do seu concorrente com uma vantagem estrutural, digita aqui o seu modelo de negócio que eu vou estar compartilhando nos próximos vídeos e analisando em tempo real como que eu faria para capturar a assimetria de mercado dentro do seu setor.